Olá, nossa aula de hoje é de História. Então peguem o livro de História e vamos abrir na página 60. O assunto da nossa aula de hoje é Cultura Africana. Então eu vou ler aí o texto, vocês acompanhem comigo a leitura, tá bom? Cultura Africana, o trajeto dos africanos para a colônia. Vai falar sobre a chegada dos escravos, os negros, no Brasil, tá? A escravidão, antes da chegada dos europeus à África, o continente africano era dividido em várias nacionalidades e em muitos grupos étnicos. Havia reinos bastante desenvolvidos. E aqui tem um mapa da África, tá? Parece um pouquinho o mapa do Brasil, né? Só que ele é mais gordinho, né? A escravidão já existia na África, mas em uma quantidade bem menor. Havia sociedades em que esses escravos trabalhavam nas lavouras dos reis ou das pessoas ricas, mas os seus descendentes de quarta geração nasciam livres. As aldeias guerreavam e os vencidos eram levados às vitoriosas, onde passavam a fazer parte das famílias, mas com uma diferença, trabalhavam mais do que os demais membros da família. Além dos vencidos nas guerras entre as tribos, havia também escravos por dívidas ou por terem cometido algum delito. No início, os portugueses só compravam esses que já eram escravos. A comercialização de escravo era feita por meio de escambo, no qual os escravos eram negociados por mercadorias de pouco valor. Os principais produtos trocados eram aguardente, tecidos, artigos bélicos, pólvoras, armas de fogo, arcos, flechas, espadas, facas, fumo, açúcar, louças, ferragens, miçangas, vidros, algodão, barras de ferro e conchas. Então, muita coisa, né? Os principais centros de comércio de escravos na África eram em Guiné, na ilha de São Tomé e na costa da Mina. Então, quando foi preciso fazer a exploração aqui no Brasil, os portugueses chegavam na África e já compravam pessoas que viviam como escravos lá, né? E era por escambo. Então, todos esses produtos que eu falei aqui eram trocados por pessoas, tá? Então, colocavam no navio negreiro e traziam para trabalhar no Brasil à força, escravo, tá? Entretanto, depois o comércio foi aumentando e os interesses nos lucros com a venda dos escravos, muitos reinos passaram a capturar africanos de outras tribos para vendê-los. Dessa forma, os reis passaram a viver com grande luxo e adquiriram hábitos europeus. Usavam roupa dos europeus, dormiam em camas inglesas e suas mulheres passaram a usar roupas e joias europeias. Infelizmente, por causa desses reis, muitas nações africanas, como Congo e Angola, ficaram praticamente despovoadas. Os principais povos africanos trazidos para o Brasil foram os bantos de Angola, Moçambique e Congo, que foram para o Maranhão, Pará, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Sudaneses da Guiné, Nigéria e da Costa do Ouro, que foram para a Bahia, e malês do Mali, que foram para todo o Brasil. Os negros eram transportados em navios negreiros em condições desumanas. Muitos morriam de banzo, doença provocada por profunda depressão e fazia com que a pessoa deixasse se alimentar até morrer. De outras doenças como disenteria, sarampo, varíola, escorbuto e sarna, ou cometiam suicídio durante a travessia. Quando chegavam ao Brasil, os africanos escravizados eram expostos em feiras para serem vendidos aos fazendeiros. A partir daí eram levados para trabalhar de maneira forçada. Os que negavam a trabalhar sofriam violências físicas. A vida nas fazendas não era fácil. O tempo médio de vida desses escravos era de 4 a 8 anos, devido à intensa carga de trabalho. Por esse motivo, muitos fugiam, mas passaram a ser perseguidos. Então, mesmo antes da escravidão dos negros acontecerem aqui, na África já havia essa prática da escravidão, né? E aí, quando houve esse interesse dos portugueses de comprar os escravos da África para trazer, muitos reis africanos começaram a escravizar mais e mais pessoas, né, com o interesse de vender, com ganhar mais dinheiro. Tanto é que eles passaram a utilizar a roupa dos europeus, os costumes, as joias, as senhoras utilizavam as roupas e as joias, né? E aí mostra a situação que foi sofrida
dos escravos. Tanto é que a vida deles no trabalho só durava no máximo 8 anos, de 4 a 8 anos. Porque pensa aí, você trabalha sem receber, trabalha na hora que manda e se não trabalhar, apanha. Pensa no sacrifício que seria, que era a vida dos escravos, né? Sem contar que eles não tinham uma boa alimentação, comiam o que sobrava da casa dos senhores, eram obrigados a trabalhar doente de todo jeito, pegavam muitas doenças porque estavam fracos, por não se alimentar tão bem. Então era uma vida muito sofrida, tá? E hoje em dia a gente não tem mais escravidão no Brasil, né? Graças a Deus houve muitas leis que acabaram com isso, que a gente vai estudar mais para frente, certo? Para fazer a atividade de história de hoje, você vai reler o texto com atenção, com mais calma, e vai responder aí as páginas 60 até a 63. Tarefa de história de hoje, livro de história da página 60 até a página 63, certo? Nos vemos em breve. Tchau, tchau.